Meus irmãos, boa tarde. Estávamos ajustando aqui para que ficasse tudo a contento, para que vocês possam acompanhar bem a palestra. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez aqui encarnados, em busca de conhecimento e de ajuda que essa doutrina nos proporciona, para que nós tenhamos nossa vida pautada nesses ensinamentos, nas leis morais, nas leis de Deus, para que nós possamos ter condição de fazer o melhor esforço, o maior esforço, para nos livrarmos de tantas complicações que ainda contemos em nós. Por isso somos espíritos encarnados em planeta de prova e expiação e na categoria de espíritos inferiores ainda, pelas paixões que nós detemos em nós, pelos interesses, pelos processos todos do egoísmo, do orgulho. Isso é da humanidade, mas nós temos o conhecimento, estamos buscando recursos para que nos libertemos dessas necessidades que não são para a humanidade. Para nos tornarmos perfeitos, é necessário que vençamos a nós mesmos e sigamos o caminho que o Mestre nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem ama a Deus ama toda a sua criação e principalmente ao próximo, que é o nosso irmão, filho do mesmo Pai. Portanto, que essa tarde seja proveitosa, que todos nós possamos estar interessados nos que viemos aqui buscar e saiamos aqui confortados e um pouco mais instruídos com relação a essa doutrina. Graças vos damos que assim seja. Conosco a nossa irmã Sueli. Boa tarde a todos. Cá estamos nós dando continuidade. Isso parece até novela em capítulo, né? Mas é. Para no último dia do mês, né, para poder fazer o esclarecendo dúvida. Quando eu falei semana passada que esse esclarecendo dúvida às vezes dá mais dúvida, deu mesmo. Depois até o Juarez já me falou assim: Sueli, esclarece isso aí que eu acho que não ficou muito claro. Eu falei: é isso que eu quero de vocês, que vocês, quando não ficar claro, que vocês falem, porque realmente às vezes a gente fala uma coisinha ou outra e pode, né, gerar aí uma dúvida. É sobre a questão da reencarnação dos espíritos, né? Em que momento acontece a ligação. Então, ele disse que deu a entender que eu disse que é só na hora do nascimento, né? Então vamos corrigir, porque nós já falamos muito sobre isso em outras oportunidades, né? Então, seria uma contradição, né? Claro que não. A reencarnação, mas até falamos na semana passada a respeito da ligação do espírito com os embriões congelados, né? Então, foi só um desencontro aí de falas, né? Então, vamos corrigir isso direitinho. Desde a hora da união das células masculina e feminina, o espírito se liga ao novo corpinho que está se formando. É isso. Ele achou que eu não tinha dado essa informação tão clara. Então, vamos reforçar isso. Havendo, no momento da união celular, no momento do ato sexual, né, quando as células, os espermatozoides, vão ao encontro do óvulo e ele se torna um ovo, ali, né, já começa a união do espírito com aquele corpinho que vai se formar. Agora, isso aí pode até acontecer muito antes, né? Essa ligação com a família, essa ligação com a futura mãe, com o futuro pai, com os futuros irmãos, né? Com os futuros membros da família, todos. Há espíritos que são levados à casa material ali, num plano material onde eles vão renascer, muito antes das uniões celulares, muito antes, porque essa escolha não é feita na hora. Nas reencarnações planejadas, ela já está planejada. O espírito, quando escolhe a sua prova, né, o seu karma, o seu conjunto de provações e expiações, ele escolhe aquele que vai dividir com ele o lar no mundo material, os filhos que vão se chegar a esse núcleo familiar, que são almas que têm comprometimentos, né, felizes ou infelizes com o núcleo que está se formando. Então, isso tudo está mais ou menos previsto nas encarnações planejadas. Agora, nas encarnações que não são planejadas, quando o espírito é muito inferiorizado ainda,
não tem como fazer um planejamento, ele não entende, ele não consegue conceber, escolher ainda alguma coisa, ele não entende. Então é imposta a ele uma situação, ele vem pela união celular, mais assim, digamos, no mundo, as irresponsáveis, né? Não são as planejadas, e acaba tudo conspirando depois a favor do desenvolvimento dessa alma, do progresso dela no mundo. Mas havendo a escolha, então já se sabe que aquelas almas vão se unir, aquela família que vai se formar na Terra, isso tudo está mais ou menos no esquema. Então, dependendo da necessidade kármica da alma, dos choques fluídicos que possam vir a acontecer, do grau de inimizade, muitas vezes, das famílias, então os espíritos são levados às casas para uma harmonização fluídica muito antes da união celular. Mas na ocasião do ato sexual, quando o espermatozoide carregando, né, todos os genes, tudo necessário, contendo inclusive ali as necessidades kármicas da alma em alguns pontos, ele vai se unir ao óvulo, vai formar o ovo, ali o espírito já está ligado. Isso não significa que ele vá para a barriga da mãe, que ele vá ficar dentro do útero materno, não, ele está apenas ligado, né, o bebezinho tem a vida vegetativa, mas ele está atento a isso. A forma, que é o perispírito, né, uma extensão desse perispírito vai para o útero materno para servir de forma para o material genético oferecido pelos pais, e assim vai se formando lá aquele corpinho, atendendo às necessidades kármicas com alguma teratologia ou não, né, desenvolvendo algo que possa futuramente desenvolver uma doença ou não, tudo de acordo com a necessidade kármica dessa alma. Agora, a encarnação só se completa na hora do nascimento. Ali sim, o espírito vai se unir totalmente ao corpo, ali completa-se a reencarnação. Há também quem pense, lá por volta dos 7 anos que a encarnação vai se completar. Não, o corpo que vai terminar a sua formação. Né, o lobo frontal, responsável pelo raciocínio, ele se desenvolve porque fecha, né, a caixa craniana. Então, é a parte física que demora um pouco mais a se desenvolver, mas a encarnação se completa no momento do nascimento. Ela começa na união celular e completa-se no momento do nascimento, né, para ficar isso aí bem arrumadinho aí no nosso entendimento. Bem, ficamos de dar sequência à lei de reprodução no que fala sobre o casamento. Vimos na reunião anterior, a da semana passada, né, na penúltima, falamos sobre casamento, que os casamentos, a maioria deles na Terra, são casamentos provacionais. As almas escolheram a união, né, com determinadas almas nesse planeta para um reajustamento emocional, para poder resgatar alguma coisa, para poder sublimar sentimentos que ainda não foram possíveis ser sublimados, e assim vai. Então há aquele interesse, aquela paixão, e uma afeição assim sincera, né, que há sinceridade neles ali, aquela paixão, aquela afeição, pode se transformar numa antipatia. Não é o amor se transformando em ódio, porque isso a gente viu que não é assim. Mas os casais raramente se casam por amor na Terra. Só as almas transcendentais, os casamentos, né, transcendentais, em que as almas já sublimaram sentimentos e aqui aportam para o auxílio a outras almas carentes. Então, nesses casos, casa-se por amor. Mas são raros esses casamentos. A maioria dos casamentos na Terra são provacionais. As almas ainda não se amam. Elas são atraídas uma para outra, com a atração, algo mais, né, que faz com que a gente não consiga entender muito bem. A gente falou aqui, ele vê nela o que ninguém mais vê, ela vê nele o que ninguém mais vê, e todos veem neles dois o que eles não conseguem ver. E é exatamente assim. Mas aquele príncipe, né, e aquela princesa podem não durar muito, né? Ele pode virar sapo, ela pode virar bruxa, e sempre vira. Não significa que vai ficar sapo para sempre ou bruxa para sempre,
Mas todo príncipe tem seu momento de virar sapo, toda princesa tem seu momento de virar bruxa, e é assim mesmo. A relação é difícil. A relação conjugal de casamento provacional é difícil, porque são almas que não estão afinizadas ainda. Elas não se amam. São almas que se apaixonaram, unidos, né, pela força dessa paixão, e estão tentando sublimar essa paixão em amor, que com o tempo muitos conseguem e outros não. Aí, infelizmente, um bom número não consegue, né? Um bom número aí de casamentos provacionais aí no nosso mundo não consegue. Depois de algum tempo, a gente percebe a diferença sutil entre dar a mão e acorrentar uma alma. Depois de algum tempo de casamento, a gente consegue fazer essa diferença, né? Aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. Isso tudo depois de um tempo pode surgir. Começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E aprende que não importa o quanto você se importe com alguma coisa, o outro pode simplesmente não se importar. Aí começa o problema a pintar, né? Aprende que se você não controlar seus atos, eles vão controlar você. Aí o bicho pega. Aí começa a ficar mais sério. Mas aprende também que ser flexível não é ser fraco ou não ter personalidade. Porque quando as crises se instalam e quando o casal deseja ficar junto, começa o esforço de ambas as partes para dar certo isso aí. Aí a pessoa aprende que flexibilidade não é ser fraco. Pelo contrário, é fazer algo para melhorar, para mudar. Não é? Triste é aquele que fica com meu natural é esse o resto da vida. Começa e termina a vida com essa frase. Meu natural é esse, quem gostar de mim tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Isso que é triste. Aí quando chega no finalzinho de uma relação, que vê que perdeu muito, porque sempre as perdas são muito grandes, tanto para ele quanto para ela, né? Aprende que o tempo é algo que não volta mais. Não tem recuperação. Não adianta a gente ficar deixando para amanhã, aquela oportunidade pode nunca mais voltar para a gente consertar alguma coisa que necessita, né, de ser consertada. Existem muitas coisas que levam um casamento a falir logo no início. A ideia que um dos parceiros ou ambos tenham de que o outro vai fazê-lo ou fazê-la feliz, isso é terrível. Isso é um fardo que ninguém merece ter nas costas. Ela não merece carregar esse fardo por parte dele, nem ele por parte dela. Primeiro porque ninguém faz ninguém feliz, e muito menos ter que fazer feliz. As pessoas têm que encontrar felicidade e realização em si próprios. E não ficar achando que o outro vai trazer isso para ele. Tem um texto que eu trouxe alguns fragmentos aqui. Um texto não, uma entrevista grande com o Flávio Gicovati, que eu já até citei aqui, que é um psiquiatra muito envolvido com essa parte afetiva, mas ele é um pouco condenado por achar que casamento é besteira, que ninguém precisa casar. Não é bem assim, ele não diz isso. Ele só é mal interpretado. Ele apenas diz que o que se busca hoje numa relação compatível com os tempos modernos, na qual exista individualidade, respeito, alegria, prazer de estar junto,